Ok. Olá, olá a todos, a todas, o canal O que rola na Geronto, de novo, num novo episódio aqui, agora, com um assunto impressionantemente importante. Nós vamos falar de slow medicine. Slow medicine, ou vou falar aqui, vamos dizer, em tradução meio livre, medicina sem pressa. E é um assunto muito importante, inclusive, na vida das pessoas idosas, dos velhos aqui, como todos que estão nessa tela aqui que vocês estão vendo, todos já temos idade, né? E nós vamos aqui conversar com uma pessoa que eu conheço desde 1988 e que é um dos que trouxeram a slow medicine para o Brasil. É o José Carlos Aquino Velho. José Carlos, eu vou falar rapidamente o que ele é, mas ele falou para eu falar só um pouquinho. Ele pediu para eu falar que ele é médico geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e ele é o editor do site Slow Medicine Brasil, que eu acho que todo mundo poderia depois revisitar. Então, na verdade, o Zé Carlos Aquino de Campos Velho, ele é médico geriatra e também, antes, clínico geral. Ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele está lá no Rio Grande do Sul, neste momento, em Santa Maria, com todo aquele problema. Ele se formou em 1984 e se especializou em geriatria e faz atendimento ambulatorial, emergências e assistência domiciliar. Ele tem várias coisas de que ele gosta, como música, cinema, arte, literatura, e isso ele coloca que é especialmente importante na formação do médico e dos profissionais de saúde. O Zé Carlos tem um lado que é muito interessante. Ele pratica Tai Chi Chuan há 11 anos. E ele também fez uma pós-graduação em práticas corporais de medicina tradicional chinesa, com foco em Tai Chi Chuan, da família Yang, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A escola é a chamada USP Leste. E eu gostei, Zé Carlos, que colocou aqui, eu caminho bastante. Já passei por inúmeras trilhas na vida, reais e metafóricas. Uhul. José Carlos, esta sua apresentação, eu queria te dar a palavra antes de fazer a primeira pergunta, para você também se posicionar aqui no canal e dar um alô aqui para os nossos ouvintes e assistentes. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ieda. Boa noite, Marília. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui no programa O que rola na Geronto. Eu acompanho desde o começo dos primeiros programas e vejo esse esforço que vocês têm feito de manter ah, assuntos de muita importância e de uma enorme amplitude no que se refere ao envelhecimento, o que não é simples. É você resgatar questões, às vezes, que vão desde questões jurídicas até questões habitacionais, passando por todas as questões da área da saúde e de políticas públicas relacionadas ao envelhecimento. Então, eu me sinto muito feliz e orgulhoso pelo convite de poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu venho me dedicando aí nos últimos anos, que é a divulgação, o entendimento e a divulgação das ideias da slow medicine, né, aqui no Brasil. É, eu acho que eu posso dizer assim que até hoje em dia vai até além, um pouco além da divulgação e do conhecimento, sabe? É a criação
de uma série de proposições que se colocam aí de uma maneira. Eu gosto desse termo, embora às vezes ele não seja disruptiva dentro da medicina contemporânea. Então, estou muito feliz de estar aqui. E essa minha introdução que você fez, ela é exatamente isso mesmo. Assim, eu sou essencialmente um clínico, que me especializei, e nos especializamos praticamente juntos, né, Sérgio? No, aos idosos, né? E que procura entender a geriatria como não só uma especialidade médica, mas uma forma de enxergar a medicina e o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, que traga realmente a perspectiva de uma qualidade de vida melhor para os idosos, né? Focando naquelas questões da autonomia, focando naquelas questões da independência, que eu acho que muito já deve ter sido conversado, e que eu acho que a slow medicine, dentro desses conceitos que ela propõe, ela pode realmente contribuir. E a coisa da medicina sem pressa é engraçada, porque ela, na verdade, ela não é ela não é tão por acaso assim, sabe? A primeira expressão para tradução de medicina sem pressa foi medicina lenta. E a medicina lenta não me parecia assim um termo que desse conta da abrangência que a slow medicine propunha. A slow medicine, na verdade, ela é uma vertente, né, de um movimento maior que é o movimento slow food, né? Zé Carlos, você já está entrando no que eu queria te perguntar, então eu já te pergunto, e se você continua, o que é slow medicine? Essa é, então é a primeira pergunta. Você já está falando, pode continuar. Então, tá aí uma coisa que existe um conceito de slow medicine, né, que é um conceito que um grupo norte-americano trouxe, mas ela, muito mais do que um conceito, é um conjunto de princípios e uma filosofia de trabalho que procura trazer para a prática médica uma forma mais humanizada de proporcionar o cuidado. E nesse aspecto, algumas especialidades médicas se beneficiam extremamente com esse olhar. Entre essas especialidades, a gente pode afirmar, sem dúvida nenhuma, que a geriatria é uma delas. E eu entrei na slow medicine através da geriatria. Foi uma coisa muito peculiar, assim. Eu só vou contar a história da medicina sem pressa antes, porque um dia, quando eu falei em slow medicine para um amigo meu jornalista, ele disse assim: "Você tem que ter uma tag, tu tem que ter alguma coisa que chame as pessoas." E aí eu falei da medicina lenta e cara, medicina lenta não dá, porque a coisa pode ficar meio esquisita, assim, sabe? Tem dois ambulatórios, né? Tem o ambulatório da medicina lenta e tem o ambulatório da medicina rápida, né? Lá na medicina lenta os caras são legais, eles te ouvem, isso, aquilo, mas demora para burro, né? E já ali na medicina rápida você vai lá e faz todos os exames rapidinho, é atendido, pega teu remédio e vai embora. Então não podia ser assim, né? E a medicina sem pressa, ela veio com outro. Eu estava dirigindo, indo para o hospital e falei: puxa, uma tradução para slow medicine, uma tradução que não seja uma tradução literal, pode ser a medicina sem pressa. E eu descobri, alguns anos depois, que um médico daqui de Porto Alegre, daqui do Rio Grande do Sul, Dr. Flávio Canter, havia escrito um artigo para o jornal Zero Hora, onde ele escrevia assim: fala-se de uma slow medicine, uma medicina sem pressa. Foi a primeira vez que esse termo foi divulgado
na mídia brasileira em 2012. Então, essa questão é bem interessante, né? Daí veio essa expressão medicina sem pressa que a gente acabou absorvendo e hoje ela realmente conseguiu fazer uma parte bastante troncular assim do conceito do movimento, né? Mas assim, falando realmente assim é uma forma de medicina que basicamente ela ela busca fazer com que o tempo tenha um papel essencial dentro da prática médica. Então a gente acaba criando, sabe, Sérgio, alguns conceitos que nos facilitam assim o entendimento. A Sociedade Italiana de Slow Medicine, que foi a primeira sociedade que foi fundada de uma maneira formal, assim, em 2011, em Torino, e eles tinham um vínculo bastante profundo com a questão do movimento Slow Food, que já vinha se estruturando já desde a década de 80, de 1980, né? Eles criaram um manifesto. Esse manifesto propunha uma medicina que eles diziam sóbria. E o que queria dizer uma medicina sóbria? É uma medicina onde fazer mais não significa fazer melhor. É onde você agir de uma maneira gradual, de uma maneira proporcional, de uma maneira ecologicamente adequada, evitando desperdício e respeitando as questões de sustentabilidade, são importantes. Eles propunham também uma medicina respeitosa, que falava do respeito aos valores, às expectativas, às decisões e às escolhas das pessoas nos seus diferentes momentos de vida. E, por fim, uma medicina justa, porque de nada vale uma medicina que é sóbria e respeitosa apenas para alguns. A gente está aí dentro de um grande movimento da Organização Mundial de Saúde, que é que é o foco da nossa década, né? Que é a saúde para todos, né? Então, uma medicina justa, ela só vai ser justa se todos tiverem acesso a uma medicina com essa qualidade, com essas características. Esse manifesto, então, foi produzido em 2011, lá pela Associação Italiana de Slow Medicine, que hoje é uma organização não governamental, e, e ele foi traduzido em 6 idiomas, né? Inglês, português, espanhol, francês, alemão e italiano, obviamente. Uh, Ele é uma das coisas que embasa a slow medicine, sabe? Ao mesmo tempo, um grupo holandês fundou um instituto que eles chamavam Instituto Holandês de Slow Medicine. E o Instituto Holandês trouxe 10 princípios para a prática médica que eles consideravam importantes para estruturar a prática da slow medicine. E aí eu trago uma questão assim, porque os princípios eles são bastante fáceis de serem encontrados, inclusive lá no site, e a gente pode ir pontuando alguns em alguns momentos, mas são 10 princípios assim que transformam a slow medicine não numa coisa teórica ou numa discussão que se dá longe da prática clínica. Não. Os princípios da slow medicine, assim, quando diz assim, olha, o tempo é o ponto fundamental onde a gente ampara a prática da slow medicine, o tempo enquanto da presença do médico junto ao paciente ali ouvindo, ah,
a sua história, ouvindo, revendo o seu ambiente social e familiar, procedendo a hipóteses diagnósticas, ouvindo, tentando entender a escolha desse doente, amparando ele dentro de decisões compartilhadas. Então, eles criaram 10 princípios que ajudam muito a colocar a slow medicine dentro dessa perspectiva prática. E a José, gente, antes de você entrar nos princípios, a gente quer muito que você detalhe esses princípios. Eu só queria assim, você contou para a gente um pouquinho como surgiu, como ela foi se desenvolvendo, mas eu queria que você trouxesse para a gente assim um pouquinho. A gente está no mundo cada vez mais rápido, né? Isso tudo neste mundo é cada vez mais rápido, é cada vez mais short, né? Mais curtinho, as pessoas não têm mais paciência ou tempo para lerem as coisas, para fazer exatamente o que você está colocando, que é de ter esse tempo para as pessoas, etc. O que motivou, traz para a gente o que motivou esse grupo a trabalhar nesta direção, que ela, eu não vou dizer que ela é antagônica, mas ela vai em paralelo com uma rapidez deste mundo novo que vivemos hoje, né, que é cada vez mais presente. O que motivou esse grupo nessa direção? então, essa pergunta é bem interessante, né? Porque legal se a gente fosse Jesus Cristo, né? Que a gente vinha trazer a verdade e eu mesmo trago a verdade e assim eu me amparo naquilo que eu imagino que eu seja a verdade e trago ela, né? Mas não, essas coisas foram se criando através do trabalho colaborativo de pessoas que a gente pode dizer hoje do mundo inteiro, com especial apreço, aí, com uma especial expressão da Itália no começo disso, né? Porque o Carlo Petrini, que foi esse jornalista e ativista italiano que fundou o movimento Slow Food, lá na Itália, na Piazza di Espanha, que é um ponto icônico lá da capital italiana, foram fundar um restaurante de fast food lá, né? E aí os caras abraçaram a praça e disseram assim, não, aqui na Piazza de Espanha não vai se fundar um restaurante de fast food. A gente aqui na Itália tem uma cultura culinária enorme, a alimentação para a gente tem um papel assim social, familiar, cultural. A produção de alimentos, os nossos alimentos tradicionais são essenciais. Aqui não é lugar de fast food. Bem, o restaurante de fast food foi inaugurado, mas de qualquer maneira, o movimento aconteceu. E a partir de 1989, depois de uma reunião em Paris, onde eles criaram o movimento Slow Food, também baseado num manifesto que propunha um alimento bom, limpo e justo, né? Que onde a questão estava relacionada também à produção do alimento, à distribuição do alimento, não se baseava só naquela questão de você ter um restaurantezinho maneiro ali, com o dono plantando os ingredientes no fundo do quintal e demorando um tempão. Não, era muito mais do que isso, era um movimento político. Tanto que eles dizem que alimentar-se é um ato político, né? O pessoal da Slow Food. É, um cara chamado Cal Honoré, que eu acho que ele teve um papel importante, ele é um jornalista britânico, ele pelo menos mora hoje em Londres. Ele um dia, ele estava, recorda no livro dele, que chama Devagar, o nome do livro, que ele estava um dia numa praça, numa cidadezinha no interior da Itália, deitado ali na juventude dele, vendo o tempo passar, as pessoas fazendo, levando aquela vida dela tranquila, numa cidadezinha do interior da Itália. E disso ele vira para 20 anos depois, ele na fila de espera do aeroporto, esperando o
o avião, tentando dar um jeito de passar na frente, porque ele tinha pressa para resolver coisas. E aí ele descobriu um livro que falava de histórias de ninar em 1 minuto, né? Porque ele queria chegar em Londres, encontrar o filho dele, mas ele teria que dar uma atenção para o filho. Então, ele diz assim, pô, histórias de ninar em 1 minuto é o que eu preciso para resolver minha vida, né? E quando ele chegou em Londres e viu o filho dele esperando ele disse, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Sabe, o que que eu estou fazendo na minha vida, assim, para onde está me levando essa questão da pressa? E aí, então, o Cauã Hill ajudou a apontar para que essa questão da pressa e da velocidade talvez estivesse comprometendo profundamente a qualidade da vivência que as pessoas tinham das coisas. E a partir daí, o Cauã Hill teve um papel importante nesse sentido, porque ele conseguiu evidenciar e estudar e explorar várias áreas da vida que precisavam, talvez, de um processo de desaceleração, que iria na corrente contrária àquele processo habitual que estava acontecendo, que tudo estava ficando mais acelerado. Com a chegada da internet, posteriormente com a chegada das redes sociais, as coisas foram tomando uma velocidade que a gente não conseguia mais realmente dedicar o tempo que as coisas mereciam para que elas fossem efetivamente avaliadas de sua forma adequada. E em 2002, um médico chamado Alberto Dollara, um cardiologista italiano, ele chegou a escrever um artigo que chamava Um Convite à Slow Medicine, que ele dizia assim, olha, eu acho que essas coisas que o pessoal da Slow Food está trazendo, elas também podem ser trazidas para dentro da medicina. Tem algumas situações em que o tempo pode ter um papel muito maior, melhor em termos de resultados do que a tecnologia e a pressa. E aí ele citava algumas situações. Por exemplo, os cuidados paliativos, por exemplo, a decisão de um transplante, o preparo para um transplante, por exemplo, o pós, após a ocorrência de uma intervenção coronária, por exemplo. Ou seja, qual é se um indivíduo chegar no hospital, tabagista, estressado, hipertenso, diabético, com dor no peito, suando e a pressão caindo, qual é a abordagem da medicina, da fast medicine, vamos dizer? Esse indivíduo provavelmente vai ser submetido a um cateterismo cardíaco para desobstruir aquela artéria. E qual seria a abordagem da slow medicine numa situação como essa? Exatamente a mesma, porque ali a questão é salvar uma vida. Mas e depois? Depois que esse indivíduo saiu dessa situação de urgência, em que a modificação de hábitos de vida, a aderência a um esquema de tratamento a longo prazo, a modificação da forma como ele se comporta frente ao trabalho, à família, isso não é mais com pressa que se resolve. Isso é slow. Deixa eu te perguntar, José, que eu estou aqui ficando incomodada com algumas coisas. Na verdade, esta medicina sem pressa não é o tempo que se dedica ao atendimento, mas é a sabedoria. Veja se eu estou compreendendo, que eu acho que isso que para a gente, para mim, né, que estou nesse processo de aprendizagem, inclusive aqui eu tenho um conceito que é uma prática baseada em sabedoria, que compreende as necessidades de cada paciente e busca nas evidências científicas que possam ajudá-lo.
Aí, falando de Brasil, falando de SUS, eu pergunto: dá para fazer medicina sem pressa, em consulta, cujo tempo médio destinado à consulta é 15 minutos? Como é que na prática isso funciona? E aí, no bloco, na pergunta anterior, você já ensaiou que ia falar de alguma coisa de princípios desta medicina. Na verdade, a minha questão é muito prática. Como que ela se dá na prática? Isso. Você que é o médico que trabalha, por exemplo, estou vendo que várias pessoas nos escutam aqui, no SUS, que tem uma produção, uma meta, uma cota para atender as pessoas. Como isso se faz? Na verdade, a gente está falando, não é o tempo destinado, mas é aquilo que se aplica. Você deu o exemplo do sujeito que chega com dor no peito, o procedimento é o mesmo de salvar a vida. Mas e esse depois, como funciona? E fala pelo menos 3 princípios que sustentam esta minha pergunta que eu lhe fiz. Fui clara? Foi bem clara. Eu acho essencial. Você sabe que essa sempre foi uma pergunta que vem à tona, assim, né? Não, o tempo que a gente tem, como a gente vai poder fazer? É que às vezes, assim, quando eu falo assim em evitar desperdício, é, eu vou te dizer que às vezes é melhor, é mais fácil fazer medicina sem pressa com menos recursos do que com recursos em excesso. Por quê? Porque às vezes eu recentemente atendi uma jovem que veio com assim um caminhão de exames para mim. Quando eu estou falando um caminhão de exames, ah, eu não estou sendo exagerado. Era um caminhão de exames que ela tinha feito ao longo de 3 anos, assim, e ela estava cada vez pior. E ela estava fazendo diversos tratamentos. Ela era uma jovem saudável, que estava passando por uma situação pessoal difícil, de separação, litigiosa, com uma questão com o filho complexa, tinha emagrecido um pouco, com razões para isso, e ela ia fazendo cada vez mais e mais e mais e mais exames, e cada vez consultando mais e mais e mais e mais especialistas. Quando, na verdade, ela talvez precisasse de uma abordagem muito mais enxuta em termos ah, do cuidado dela. Ou seja, ela precisava de alguém que talvez olhasse nos olhos dela, a examinasse, colocasse o estetoscópio ali no coração, o estetoscópio no pulmão, ouvisse, afirmasse para ela que provavelmente, do ponto de vista clínico, ela estava bem e que talvez ela pudesse se beneficiar de outras abordagens terapêuticas, como, por exemplo, no caso dessa moça em particular, de uma abordagem psicológica, que claramente a questão era para ele. Então, quando a gente fala assim, eu estou num pronto-socorro, e eu chego e tem uma pessoa com uma infecção respiratória banal, que eu vou ali, o que está acontecendo? Estou com dor de garganta, um pouco de tosse, coriza. Tá, eu vou lá, examino, olho a garganta, examino o pulmão, não tem febre, os sinais vitais estão bem. Essa pessoa pode ser orientada de uma maneira rápida, em 5 minutos. Olha, você vai tomar um analgésico comum aqui, você vai fazer repouso, vai tomar bastante líquido, e em havendo piora, febre ou isso ou aquilo, você vai voltar e vai ser reavaliada. Não é o que acontece, e na medicina privada, às vezes, é mais frequente do que isso. É muito provável que essa pessoa ela vá passar por um médico que às vezes não vai examiná-lo, que vai pedir uma série de exames de sangue, urina, muitas vezes vai pedir uma tomografia de tórax, dos seios da face. Se ela tiver um pouquinho de diarreia, ela tem o risco de fazer uma tomografia de abdômen também.
Isso vai fazer com que a estadia dela no pronto-socorro seja muito mais prolongada do que a gente imagina. Poderão ser descobertas, eventualmente, patologias ou situações incidentalomas que não tenham nada a ver com a queixa a que a levou ao hospital. E essa pessoa, no fim, você vai fazer toda uma série de exames que podem significar simplesmente desperdício. Desperdício numa situação de recursos escassos, tanto na medicina privada quanto na medicina pública. Na medicina pública é um pouco mais escasso, mas na medicina privada não tem recurso sobrando. A gente sabe disso. É, Então, quando você olha para essas questões de um olhar que resgata uma medicina talvez mais antiga, mas que não é uma medicina mais antiga simplesmente de passar a mão na cabeça da pessoa e não fazer, não. É uma medicina resolutiva que tenta discernir o que realmente é importante naquele momento, o que pode fazer diferença naquele momento e encaminhar de uma maneira mais racional essa pessoa na perspectiva da resolução do problema dela. Então, por exemplo, se eu chego com uma Ô, senhorinha, José Carlos, não te interrompendo seu raciocínio, mas fazendo aqui o outro lado da moeda, te provocando, para ficar muito claro, né? Tá, no exemplo que você deu dessa pessoa que tinha um caminhão de exames, que você identificou que ela precisaria talvez um apoio terapêutico da psicologia, aí ela vai e responde para você, mas doutor, eu não vim aqui procurar psicólogo, e a gente sabe até que tem muita gente que tem resistência. Eu vim aqui procurar um diagnóstico que me cure essa situação. Do mesmo exemplo que você está dando deste caso aí, do hospital que vai encarecer o tratamento. Eu não estou discordando, tá? Eu estou me pondo aqui no lugar de quem tá recebendo esse atendimento e que vem com esses princípios que sustentam a intervenção. Ele vai chegar, porque nós temos historicamente na saúde pública brasileira, a medicina, ela está centrada no saber médico só. E eu posso até fazer terapia, mas que o médico me prescreve muitas vezes tem mais valor, inclusive, do que aquilo que eu estou ouvindo de um terapeuta. E eu sou assistente social, tá? Só para fazer o contraponto aqui com esta vivência. Eu queria, assim, na prática, na verdade, e até pensando nesse sistema de saúde nosso que atende, no caso das pessoas idosas, que é o nosso foco, em alguns lugares, é 100% SUS, que dependem do atendimento e que também nem todos os municípios têm um sistema de saúde com resolutividade. Aí o idoso que está carregando uma doença, uma dor crônica há 500 anos, chega, escuta isso, ele vai sair e falar assim, o médico nem deu atenção porque eu falei. Estou certa. eu acho que o erro aí é que o médico não tenha dado atenção, basicamente. Porque a ideia essencial é que o médico dê a atenção dele para o paciente. Quando a gente fala de presença, quando a gente fala de tempo, a gente fala de presença. Então, a atenção tem que ser dada. Mas muitas vezes, assim, um outro princípio da slow medicine que a gente chama, que tem a ver com autonomia, que tem a ver com autocuidado, que tem a ver com a autorresponsabilidade em saúde, né? É a decisão compartilhada, né? Então, assim, muitas vezes você não vai conseguir, por exemplo, resolver a situação naquele momento, mas você tem que estar ali presente no sentido de procurar, talvez, dar um encaminhamento adequado para aquela pessoa, sabe? É, o idoso, particularmente, dentro de um pronto-socorro, é um indivíduo que está numa situação de risco enorme. Hoje em dia, eu gosto às vezes de falar situações clínicas que isso permite que a gente consiga entender melhor o funcionamento e talvez isso possa dar uma noção do que é essa abordagem sem pressa aí, que tem a ver também com
diagnóstico em excesso, que a gente chama de sobrediagnóstico, tratamento em excesso, que a gente chama de sobretratamento, desprescrição, que é a ideia de retirada de medicamentos que não têm mais sentido, ou que fizeram sentido, ou que em nenhum momento fizeram sentido. Então, esses conceitos todos, eles permeiam essas ideias da slow medicine. Mas se eu te falar assim, uma paciente jovem que chega ao pronto-socorro com febre alta, com dor nas costas, com alteração para urinar, e o médico faz um diagnóstico de uma pielonefrite aguda. É um quadro de uma sepse. E o tratamento tem que ser um tratamento rápido. Essa paciente tem que ser submetida a antibiótico-terapia, ela tem que ser submetida a uma hidratação vigorosa e muitas vezes vai ser até transferida para uma unidade de terapia intensiva, se você tiver esse recurso disponível, para que ela possa ter a vida dela preservada. Esses são os protocolos hospitalares. E aí eu te falo de uma senhora que vem de uma casa de repouso, com 92 anos, e ela já tem um quadro demencial avançado, ela já está acamada. E ela chega ao hospital com a pressão um pouco baixa, com uma febrícula e com uma alteração no exame de urina dela. E essa senhora, talvez ela receba exatamente o mesmo tratamento que a jovem recebeu. Ela vai receber o soro, o antibiótico e vai para a unidade de terapia intensiva. Na unidade de terapia intensiva, o que pode acontecer com essa paciente são verdadeiras tragédias, são verdadeiras cascatas iatrogênicas. Porque, como muitas vezes, talvez ela já tenha algum grau de comprometimento cognitivo, o risco que ela tem de ficar confusa dentro da unidade de terapia intensiva, acabar fazendo um quadro de delírio, e por isso acabar sendo restrita. Restrição física, que é uma coisa que hoje a gente deve, eu acho que talvez você já tenha até discutido em alguns momentos anteriormente o que é a violência da restrição física em uma pessoa idosa, né? Com passagem de sonda enteral, ou seja, na verdade, você vai estar submetendo uma idosa que talvez precisasse de hidratação, talvez um antibiótico, mas talvez muito mais uma conversa com a família para entender se não era o melhor que a paciente fosse para um quarto comum, onde ela ia ter toda a atenção de enfermagem e médica e os antibióticos, mas sem toda aquela parafernália que a gente tem em UTI, que são elementos criadores de delírio, sabe? Então, assim, essa diferença de abordagem de acordo com a situação existencial do paciente que chega a um pronto-socorro deveria ser contemplada pela medicina no cotidiano, mas nem sempre é. Os Zé Carlos, protocolos, eles... desculpa. Pode falar, né? Não, era isso que eu queria te perguntar. Se você está mostrando algumas coisas que mostram que vão para um lado de que a medicina, slow medicine está se propondo alguma coisa um pouco diferente do que é o habitual, né? Você agora estava falando desse caso. Eu queria até que você acentuasse um pouco essa questão. Eu queria, quais são essas diferenças no modo de atendimento à pessoa da slow medicine em comparação com a medicina habitualmente praticada aqui nesse país, né? Essa coisa aí. Por isso que o sem pressa, a Marília estava perguntando, é sem pressa? O que é o sem pressa? Uma pessoa, 15 minutos no SUS, dá para ser sem pressa? Mas, enfim, é, é, quais são essas diferenças entre o atendimento que a Slow Medicine propõe e o atendimento habitualmente feito aqui neste país como um todo? Então, infelizmente, Sérgio, a gente trabalha dentro de um nível um pouco utópico, sabe?
eu não tenho a menor dúvida de que a slow medicine, ela nunca vai ser a corrente principal da medicina, assim, sabe? Ela não vai ser o mainstream. Ela vai ser ali uma, uma maneira de pensar, uma maneira de propor às pessoas um olhar diferente para as intervenções médicas, sabe? É, a gente sempre fala que o nosso horizonte teórico é a medicina baseada em evidências. E a medicina baseada em evidências, a gente coloca como horizonte teórico, mas nós não somos medicina baseada em evidências, nós somos mais. Sabe? Porque a gente incorpora dentro da ideia da medicina baseada em evidências outras questões, como a medicina narrativa, que é uma coisa muito interessante, como os cuidados paliativos, como uma iniciativa americana que chama Choosing Wisely, né? As escolhas sensatas ou escolhendo com sabedoria, que na verdade propõe todo um olhar mais racional e científico para as coisas. A gente não se afasta da ciência, na verdade, a gente se aproxima dela. Quando eu digo assim, osteoporose, qual a idade que uma pessoa sem fatores de risco maiores deve ser submetida à primeira densitometria óssea? Aos 65 anos, a mulher, e aos 70 anos, o homem. Se você for ver, você vai ver dezenas de mulheres que antes da menopausa já estão fazendo anualmente a sua densitometria óssea. E anualmente, às vezes, sendo submetidas a tratamentos que posteriormente vão deixá-la em situações complicadas. Por quê? Porque, na verdade, quando você realmente precisar de tratamento, você vai ter já queimado etapas anteriores. Então, essa questão do uso pouco racional da tecnologia, que é um outro dos nossos princípios bastante importante, é algo essencial, assim. O uso abusivo de estatinas, por exemplo, assim. Hoje em dia, se sabe que em prevenção primária, uma pessoa que nunca teve nenhum comprometimento cardiológico ou neurológico, e que simplesmente tem o colesterol alto, e que muitas vezes é submetida num regime de tomar uma medicação para o resto da vida, que também é uma coisa que a gente deve olhar com muito cuidado. Muito pouca coisa para o resto da vida. É, então, assim, quando você vai lá e você avalia, olha, eu tenho colesterol alto, você é hipertenso? Não. Você é diabético? Não. Você fuma? Não. Você vem de família de pessoas com problemas cardiovasculares? Não. Você já teve algum? Então, assim, será que você vai ter benefício em usar uma medicação pelos próprios seus 30 anos para prevenir algo que talvez você nunca venha a ter? E a gente sabe que medicamento ele pode não te trazer efeitos terapêuticos, mas a probabilidade de efeitos adversos é quase certa. E se a gente estiver falando de velhice, isso é exponencialmente mais importante. Então, assim, a cautela com o uso da medicação é um horizonte essencial aí para a gente qualificar essa medicina. E aí eu vou te falar, por exemplo, da questão da saúde pública, assim, uma coisa que eu tenho visto aqui no Sul. A gente sabe que o século XXI é o século da saúde mental, né? A saúde mental hoje cada vez mais tá sendo uma coisa em que se perdeu aquele medo de ser um louco e as pessoas buscarem cuidados do ponto de vista mental, porque a gente precisa disso, a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa tá, tá, tá... E é tão difícil, né?
Às vezes eu tenho, aí abrindo um parênteses, eu tenho eu me pergunto a respeito daquela questão do curador ferido, né? Hoje as pessoas dizem que o médico tem que estar muito bem, que o médico tem que estar fazendo, sabe? Às vezes a gente não está tão bem, mas mesmo assim, o médico, você precisa tentar fazer o bem, apesar de você não estar no melhor momento da tua vida, você tem que estar para aquela pessoa razoavelmente bem. Mas então essas questões todas assim que ampliam da medicina baseada em evidências, eu acho que nos trazem outros elementos. Às vezes a gente diz que a slow medicine é como se fosse um guarda-chuva, é como se fosse uma caixa de ferramentas que assim que traz para a tua prática elementos que você busca em outras áreas, tanto da medicina como em outras áreas do conhecimento, como essencialmente em outras áreas, quando a gente fala da atenção à saúde. A gente até tem procurado evitar a utilização da expressão relação médico-paciente. A gente tem usado a expressão relação clínica. Por quê? Essa expressão foi um bioeticista espanhol, o Dr. Diego Gracia, que trouxe. Porque ele diz que hoje em dia a relação médico-paciente é só um aspecto da relação que se dá entre pessoas, onde existe muito mais do que dois sujeitos. Não é o médico e o paciente, numa relação muitas vezes verticalizada. Você tem uma relação, na verdade, que é horizontalizada, onde a família tem um papel, onde outras pessoas, como cuidadores informais, têm papel, onde outros profissionais têm um papel, seja o dentista, seja o nutricionista, seja o farmacêutico, seja o terapeuta ocupacional, seja o psicólogo. E aí, Marília, só para ajudar a responder, uma das maneiras que a gente tem de trabalhar a falta de tempo é se utilizar mais da equipe multiprofissional. É fazer com que a equipe multiprofissional passe a ter esse papel essencial que ela tem. O médico, ele detém apenas um tipo de conhecimento hoje. Tem tanta coisa que o médico não consegue fazer. A minha mãe é nonagenária e ela tem hoje um problema pulmonar bastante sério, que felizmente está estável. E o que está fazendo uma diferença brutal e fundamental no tratamento dela é uma abordagem fisioterápica. E aquela menina que faz a fisioterapia com ela, que está fazendo um trabalho extraordinário, ela está fazendo uma slow fisioterapia sem mesmo que ela saiba que conceito é esse, sabe? Porque ela simplesmente criou uma relação de confiança e de empatia com a minha mãe, e, e a minha mãe percebe resultados evidentes do tratamento que está sendo oferecido para ela. Então, esse olhar que amplifica e magnifica a atitude médica, que hoje em dia é muito baseada em tecnologia, são os exames que eu devo fazer, são os remédios que eu devo tomar, são as rotinas que eu devo seguir. E a gente é um pouco crítico em relação até essa questão dos meses coloridos aí que tem, que todo mês você tem que se preocupar com alguma doença que provavelmente você nunca vai ter, mas você tem que ficar preocupado. E hoje em dia tem até uma confluência de doenças no mesmo mês, que até existe uma certa briga por saber qual a cor do mês, sabe? A gente sabe que, por exemplo, assim, tem mês da hepatite B, provavelmente logo vai ter mês da hepatite C, sabe? Vai ter. Existem questões que são conflitos de interesse, sabe? Uma coisa simples, assim, o Novembro Azul, assim, a gente teve logo no começo que a gente discutiu as questões, a gente se questionou sobre o Novembro Azul, porque não se tem certeza que
a solicitação rotineira, por exemplo, do PSA, em determinadas faixas etárias, vai trazer benefícios para aquelas pessoas. Para idosos acima de 75 anos, um PSA solicitado de uma maneira não muito racional, pedir um exame a mais. Aquele PSA pode significar um problema na vida de um idoso que jamais teria um problema relacionado à próstata. Então, a medicina baseada em evidências nos diz que, depois dos 75 anos, vale a pena pedir PSA após uma discussão com uma informação adequada do paciente acerca do que pode vir a acontecer com ele caso o resultado seja positivo. E esse exame só vale a pena ser pedido, por exemplo, se esse indivíduo tiver uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Porque senão, o risco que você tem de fazer um exame de PSA, esse exame vem um pouquinho alterado. Aí, esse paciente acaba sendo submetido a uma biópsia prostática. Essa biópsia prostática, ela não é isenta de riscos. Ao contrário, existem casos de septicemia, até inclusive morte, que podem ser decorrentes de uma banal biópsia prostática. E a gente sabe assim que uma parte significativa desses pacientes vão ser feitos tratamentos de maneira agressiva. Esse cara vai ser submetido à radioterapia, à prostatectomia, com risco de disfunção erétil e de incontinência urinária, que são dois problemas bastante sérios no envelhecimento. Então, essa racionalidade por trás disso é importante que seja levado para as pessoas. E aí eu vou falar uma outra coisa lá que a Marília me colocou anteriormente, me provocou, e que eu acho importante. É que, assim, a Slow Medicine e essas outras iniciativas, como a Choosing Wisely, uma nova iniciativa que nos Estados Unidos, pós-pandemia, eles estão trabalhando, que chama Building Trust, que é construindo confiança, que é reconstruir a confiança das pessoas nos serviços de saúde, é uma coisa bastante interessante. Quando a gente propõe esse olhar menos invasivo, menos mais baseado em racionalidade, nos desejos que a pessoa nos apresenta, a gente precisa também de ter o reverso. O que eu quero dizer com ter o reverso? A população também vai ter que pensar também um pouco dessa maneira. Esse é uma questão que não pode ficar só na cabeça dos médicos e dos profissionais de saúde. A população tem que começar a pensar melhor nesse modelo que está sendo oferecido para ela, que é um modelo de excesso de exames, que é um modelo baseado em tecnologia, que é um modelo baseado em intervenções, baseado em grandes complexos e eivado de conflitos de interesses. José, isso que você está falando é muito importante. Eu estou no hospital universitário, sou da Universidade de São Paulo, eu estou no hospital universitário agora. O que a gente vê, muito do que você está falando tem a ver com a formação, não é isso? De que formação nós falamos hoje em dia quando a gente fala em slow medicine? Nós estamos formando os médicos para alta tecnologia, aquilo que você falou. Eles sabem fazer diagnóstico a partir de uma série de exames que muitas vezes eles pedem, eu vejo isso no hospital, eles pedem um monte de exames e muitas vezes nem veem todos os resultados deste mundo de exames que eles fazem. Será que a formação também é algo que precisa ser olhado de forma diferenciada para este caminho?
eu entendo que isso deveria ser da formação básica, um resgate da clínica mais antiga, que com o passar do tempo foi sendo transformada. Ou isso virou uma especialização. Como é que a gente lida com isso na formação dos profissionais de saúde, dos profissionais médicos hoje em dia? É, você sabe que, assim, a slow medicine é uma coisa muito prática. A slow medicine, ela praticamente não está dentro da academia, sabe? Porque Então, ela nem deveria estar, a meu ver. Mas ela poderia permear o pensamento dentro da academia. A gente tem uma coisa que quem tem muito orgulho, que existem várias ligas acadêmicas de slow medicine em funcionamento no Brasil, em que os estudantes, em contato com esses conteúdos que eles obtêm, aí a gente tem uma presença. O nosso site, ele realmente é um site muito rico, sabe? É de uma riqueza essencial. A gente já tem ele publicado desde 2016 e a gente, além do site, a gente tem assim uma um trabalho junto às redes sociais, né? Bastante regular e consistente de divulgação e capilarização desses conteúdos assim com regularidade, com disciplina. Então, isso acaba chegando, obviamente, aos mais jovens, e uma das maneiras com as quais eles reagem é na formação dessas ligas acadêmicas de slow medicine, onde eles levam à discussão esses conteúdos, assim. E isso é um movimento meio fluido, assim, às vezes aumenta um pouco, outras vezes diminui um pouco, mas a gente vem acompanhando isso já há 5 ou 6 anos, sabe? É, a sociedade, falando além do. Porque hoje, assim, formação médica é uma formação, não é do médico, uma formação do profissional de saúde, é uma formação absolutamente continuada, sabe? Se a gente deixar de se informar por 2 ou 3 anos, ou 5 anos, a gente não sabe mais o que está se passando em medicina. Então, na verdade, assim, a gente gostaria de ser, de certa forma, uma fonte de informação que fosse idônea, sabe? Que fosse equilibrada, sabe? Que fosse ética, que fosse não eivada por conflitos de interesses, sabe? Eu tenho orgulho de dizer assim que o nosso site é um site limpo. Se você entrar no nosso site, você não vai encontrar nenhuma propaganda de nenhum medicamento, de nenhuma seguradora de saúde, de ninguém tentando te vender exames, nada disso. O nosso site é limpo. Você vai encontrar textos que podem te trazer dúvidas, perguntas, questões e eventualmente até algumas respostas, sabe? Mas eu acho assim que a possibilidade desses conceitos chegarem aos estudantes podem realmente agir, constituir uma quebra do paradigma que eles estão habituados no cotidiano. E talvez aí fazer com que eles busquem entender que existem formas alternativas de se praticar a medicina, praticar a atenção à saúde, e que se aproxima mais desses conceitos de humanismo, de cuidado, de racionalidade médica, do que essa sucessão de. Eu sou um pouquinho avesso a protocolos, né? Eu sei que eles são necessários, assim, mas eu sou um pouco cuidadoso assim com isso, porque particularmente em geriatria o protocolo às vezes ele pode ser ele pode ser muito pernicioso. Zé Eu me Carlos. lembro que Não, não, acaba que você se lembra. uma ocasião, um paciente aí em São Paulo, no Hospital do Coração, que eu fui ver, o paciente tinha sido recém-admitido, ele estava dentro de 7 protocolos.
ele tinha sido recém-admitido, ele estava dentro de 7 protocolos, protocolo de prevenção de quedas, protocolo de AVC, protocolo de... E aí, assim, quando eu cheguei no quarto, o paciente já estava deitado na cama, porque ele não poderia levantar, de fraldas, e era um paciente até então continente, sabe? Com orientação de que não poderia levantar para ir ao banheiro sozinho, um indivíduo que até então estava levando a vida dele com suas limitações, mas relativa segurança e relativa independência, né? Então, assim, você colocar os 7 protocolos de atendimento a esse sujeito, eu fiquei pensando no fim das contas, assim, atrás dos 7 protocolos, quem era esse cara realmente que estava lá? O que que ele estava fazendo lá? O que que ele queria lá dentro do hospital? Sabe? E esses protocolos, eles fazem parte da Joint Commission International, que propõe lá que tem que ser assim, 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 assado, porque senão você não vai adquirir o galhardão X que vai te permitir negociar melhor com os convênios, melhorar. É muito complexo isso. É Zé muito Carlos, complexo. incrível. Zé Carlos, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, não é? Porque nós não podemos ficar muito tempo e você está trazendo conceitos muito importantes, fundamentais. Mas nós vamos ter de terminar, tá certo? É uma pena. Quem sabe a gente depois fatia alguma dessas coisas que você falou e especificamente a gente fale disso. Eu queria, antes de terminar, e vou te dar depois do que eu falar, antes de eu terminar oficialmente, eu vou te dar uma palavra para você fazer um arrazoado final, coisas que você acha importante no resumo, para deixar essa mensagem aqui nessa gravação. Mas antes de te passar a palavra, eu queria lembrar o seguinte: no dia 25 de abril, foi lançada aqui na Livraria da Vila, do Pátio Higienópolis, foi lançado o livro, um livro Slow Medicine Sem Pressa para Cuidar Bem. Os autores são uma oncologista, Ana Coradazzi, e um médico clínico, André Slabão. E este livro já está à disposição de quem quiser. Eu acho que você citou o site da Slow Medicine Brasil é muito bom. Eu entrei lá para olhar, tem coisas muito importantes no site que vocês mantêm, e você diz que renova sempre e tá realmente bem renovado. Então, a gente tem, para quem quiser se aprofundar nisto tudo que o José Carlos está nos trazendo, nós temos essas duas fontes, tá certo? O site da Slow Medicine Brasil e o livro agora recém-lançado, Slow Medicine Sem Pressa para Cuidar Bem. Então, José Carlos, é uma questão muito extensa, complexa, e quando você falando, eu estava lembrando do meu pai, médico do interior, em 1949, e que, na verdade, ele tinha muitos desses princípios já na sua prática, e que a gente foi perdendo ao longo aí dessas décadas aqui na medicina no Brasil. Então, antes de eu terminar, Zé Carlos, eu vou te dar a palavra para você fazer um amarramento, vamos chamar de amarramento final, e deixar aqui algumas mensagens que você quer enfatizar para quem nos ouve. Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu queria agradecer de você lembrar o lançamento do livro, né? Esse livro, para nós, tem uma importância fundamental. A Ana Coradazzi e o André Slabão, eles são, assim, colaboradores do site desde o início, assim, sabe? E são pessoas, assim, que não só são muito sábios enquanto médicos, mas são excelentes escritores, e eles escreveram uma obra que explora profundamente, baseado em casos clínicos, os princípios da slow medicine, e de maneira acessível ao público em geral, mas com consistência suficiente
para seduzir os técnicos. Então, eu agradeço muito o livro para nós. Assim, ele completa uma lacuna que faltava para a gente, que era uma obra para você apresentar. Você quer saber o que é Slow Medicine? Slow Medicine está aqui. Então, muito obrigado por ter lembrado do livro, isso é fundamental. E eu queria também falar assim que a Slow Medicine, falando até nessa fragmentação, que poderia ser interessante mesmo, ela é uma criação coletiva, sabe? Eu tenho um papel lá que um dia eu poderia contar da história da Slow Medicine, que é muito bonito, de como que me veio a ideia de trazer esse conceito para o Brasil inicialmente. Mas a Slow Medicine hoje ela é uma criação coletiva, é um grupo de pessoas que discutem, que pensam, que refletem, que criam questões, que se amparam em outras ideias para trazer o que a gente realmente define de importante. É que o paciente volte a ser o centro do cuidado. Eu acho que se eu pudesse fazer uma correlação, é trazer o paciente de volta para o centro do cuidado. E é ali que a relação clínica vai se estabelecer como o fulcro da prática médica, como diz o Dr. Dario Birolini, que é um dos nossos mentores. Ele nos ajudou muito desde o começo. Mas é como você falou, eu acho que isso é só um preâmbulo. Tem tanta coisa para discutir, tantas outras coisas que se a gente tiver essa oportunidade de, em algum outro momento, poder conversar novamente sobre aspectos específicos, talvez isso possa ser interessante. E aí a gente dispõe de um grupo de pessoas maravilhosas, possivelmente muito mais talentosas do que eu, para se expressar e falar a respeito dessa questão tão importante assim, que se não vai ser o mainstream, né, não vai ser a corrente principal da medicina, a gente quer incomodar um pouquinho, pelo menos. Certo, Zé Carlos, muito obrigado. Olha, eu queria me reportar ao começo da sua fala, aqui da nossa gravação, de uma coisa que me ficou muito presente nesse tempo todo você falando, e eu lembrando do meu pai. É um dos princípios da Slow Medicine: tempo, tempo. Tempo para ouvir, tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para conversar, tempo para explicar. E eu vejo isso muito como o meu pai atendia. Ele era clínico e ele era médico, ele fazia cirurgia, anestesia, parto, ortopedia. Ele era o único médico que da cidade, ele fazia tudo. Então, a questão do tempo, o slow medicine, como que nós vamos introduzir isto? Você falou muito bem, a questão da equipe. Quer dizer, o médico sozinho não vai mesmo fazer verão, não vai resolver os problemas de saúde que as pessoas trazem. E realmente, em 15 minutos, como a Marília falou, não vai conseguir. Mas uma equipe que olhe essa pessoa, que dê tempo a ela, para ela nos contar, que a gente tenha tempo, que cada profissional tenha o seu tempo para poder examinar, tirar história e fazer uma conduta, isto vai melhorar muito a relação médico-paciente, que você já disse que não é mais, né? Eu queria te agradecer em nome do canal. E eu vou... Ieda, você quer falar alguma coisa antes de eu terminar? Não, só quero agradecer. Eu estou feliz com a nossa fala. Espero que assim a gente possa trazer outros tópicos relativos a isso. Eu acho super importante trazer esse olhar, né? Agora que a gente sempre fala do cuidado centrado na pessoa, essa questão do cuidado compartilhado, e construindo conjuntamente, etc. Eu acho que existe todo um movimento para isso. Acho que quanto mais a gente puder trazer isso, até para que as pessoas possam reivindicar isso para o seu próprio cuidado,
vai ser muito positivo. Então, eu te agradeço muito, aprendi muito hoje, Zé. Vou ver o livro, com certeza. A gente vai colocar no site, né, Sérgio, a Isso. indicação do livro, o site de vocês, para as pessoas poderem acessar. Acho que isso a gente pode ajudar na divulgação, até para que esse movimento se amplie cada vez mais. Muitíssimo obrigada, José. Foi um prazer enorme conversar com você hoje. Eu é que agradeço. Eu só peço desculpas de talvez não ter conseguido, às vezes, expressar com toda a clareza aquilo que eu gostaria de dizer. Mas, assim, eu sou um apaixonado pela essa ideia da slow medicine, assim, e, assim, se é para deixar algum legado como médico, eu gostaria de deixar essas pequenas pérolazinhas, assim, que eu fui recolhendo ao longo da vida e aprendendo com as pessoas. Zé Carlos, você é fantástico. Não é à toa que desde 1988 a gente é amigo. Eu, eu te admiro muito. E eu queria dizer a todos que estão nos vendo e ouvindo, divulguem esta gravação ao máximo, porque essas ideias têm de passar para todos os profissionais de saúde, principalmente aos médicos, com tanta pressa, e que a gente consiga, de fato, ter um atendimento à saúde que seja mais humanizado e menos tecnológico e frio. Muito obrigado. Acionem lá o sininho para receberem as notificações de que novos programas foram gravados e divulguem ao máximo. E se inscrevam no canal se ainda não o fizeram. Tudo de bom para vocês. Zé Carlos, a nossa gratidão pelas palavras. Tudo de bom, Zé Carlos, aí no Rio Grande do Sul, e que vocês tenham aí uma chance de uma reconstrução daí do Estado. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, Pessoal. tchau.